Fala doutor, fala doutora, seja muito bem-vindo a mais uma Pílula do Plano. A pílula que vai te levar para o novo mundo na preparação das provas de residência médica. E hoje o que a gente vai bater um papo aqui é o pilar de qualquer preparação de um candidato aprovado no final do ano. Então fica ligado em cada uma das coisas que a gente vai conversar aqui hoje para aplicar na tua rotina amanhã mesmo, tá? Ou hoje mesmo se você for começar a fazer prova na íntegra. É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre provas na íntegra. Como fazer uma prova na íntegra do jeito certo, de um jeito que gere resultado, de um jeito que me aproxime da minha aprovação no final do ano. E hoje a gente vai discorrer sobre vários pontos aqui da realização de prova na íntegra, tá? Não é só, eu vou fazer das instituições que eu quero prestar, eu faço das outras também, não. Isso daí é papo de principiante. Hoje a gente está aqui para destrinchar essa estratégia e te levar passo a passo para você poder usá-la da melhor maneira possível. Então, para falar desse primeiro ponto aqui das provas na íntegra, uma coisa que a gente tem que conversar é eu te contar um pouquinho da história de quando eu estava prestando prova de residência médica. Cara, eu posso descrever aqui para vocês situações das mais variáveis que eu me deparei na hora de fazer minha prova no final do ano. Eu tive, por exemplo, a prova do Einstein. Na prova do Einstein, eu tive basicamente metade da prova, eu fiz essa prova com alarme de carro tocando. Eu estava sentado na janela e na frente, na rua, tinha um carro com o alarme tocando basicamente metade da prova. Agora me fala, será que isso vai acontecer na hora da tua prova? Será que não? Não tem como a gente saber. Prova da USP São Paulo, estava rolando um carnaval fora de época do lado da prova. O vidro tremendo com o som alto. Será que isso vai acontecer na hora da tua prova? Será que não vai? Não dá pra gente adivinhar. Prova da Unicamp, fui fazer sentado na janela de novo, o sol pegando em mim a prova inteira, calor pra caramba, tá? Calor pra caramba. Será que isso vai acontecer na hora da tua prova? Não tem como a gente prever. Mas em cada uma dessas situações que eu citei aqui pra você, você tem que estar preparado para conseguir performar na tua prova no final do ano, independente de cada uma dessas coisas acontecer. Não importa se tá rolando carnaval fora de época, se tá pegando sol em você, se tá frio, se tá quente, se tá rolando alarme de carro, se tá rolando o que for do lado de fora da prova. Você tem que ser capaz e você tem que estar preparado para performar na tua prova, independente de qualquer uma dessas coisas. Agora, então a gente está falando de um primeiro ponto essencial aqui, que é a situação de prova. Quando você está treinando prova na íntegra, quando você está fazendo prova na tua casa, você precisa treinar situações de prova, como as que a gente falou aqui agora. Colocar um som de alarme tocando enquanto você está fazendo a prova na íntegra, colocar uma playlist de música que você odeia, tá? Enquanto você está fazendo prova na íntegra, fazer prova no calor, fazer prova no frio, sem blusa e com ar-condicionado no 17, não importa. Fazer prova com um ventilador em cima da tua prova, assoprando todas as folhas na tua cara, isso pode acontecer na hora da tua prova e você precisa estar preparado. Então, o primeiro ponto que a gente vem falar aqui hoje é justamente situação de prova. Você se expor a essas situações de prova para estar preparado. Uma outra situação de prova que talvez tenha sido inédita no ano que eu passei na residência médica, que foi fazer prova online, né? A gente sabe muito bem o que aconteceu nos últimos anos e no pico aí de tudo que aconteceu, simplesmente muitas provas migraram para o formato online. Isso nunca tinha acontecido antes, foi uma coisa totalmente nova, mas que se a gente sabe que já aconteceu uma vez, a gente precisa estar preparado. A gente não sabe o que vai acontecer do intervalo de hoje que você está vendo esse vídeo até a data da tua prova no final do ano. Quem sabe a tua prova não muda para o formato online. Você precisa estar preparado. Então você pode se preparar, você pode já se expor a essa situação enquanto você está fazendo a prova na íntegra na sua casa. Cobrimos esse primeiro ponto então a gente vai passar para o segundo ponto quando a gente está pensando em provas na íntegra. E eu recebo essa pergunta com certa frequência e parece às vezes tão óbvio, mas não é, tá bom? Quando a gente fala sobre prova na íntegra, uma dúvida que surge muito é: Thiago, eu faço a sequência de provas da mesma instituição, né? Ou eu intercalo, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui hipotético, né? Você vai prestar aí
USP São Paulo, Unicamp e Unifesp no final do ano? Será que você resolve todas as provas da USP São Paulo antes de partir para a da Unicamp? Ou será que você faz uma da USP, uma da Unicamp, uma da Unifesp, uma da USP, uma da Unicamp, uma da Unifesp? E aqui a gente precisa se ater a alguns pontos essenciais sobre esse tipo de sequenciamento de prova, todas de uma vez só ou intercalando entre elas. Por quê? O motivo de você, e olha que eu te sugerindo, né, é isso que eu sugiro que você faça, tá? O motivo de você fazer todas da mesma instituição antes de partir para a próxima tem alguns motivos não tão óbvios, né? Primeiro, você se acostumar com o padrão daquela banca, né? O padrão de cobrança, o padrão de temas incidentes, o padrão de pegadinhas, o padrão de temas que eles te cobram todos os anos e às vezes até repetem questões. Que isso talvez fique um pouco obscuro para quem não sequencia a mesma prova, uma depois da outra. Por quê? Porque não dá para pegar essas nuances de prova se você está alternando entre USP, Unicamp e Unifesp. Não, isso você só consegue pegar isso se você é exposto na sequência a cada uma dessas provas de anos consecutivos. Tá? Então você vai pegar padrão de, por exemplo, em quanto tempo você faz uma prova da Unicamp, né? Quais são as pegadinhas que caem ali, quais são os temas a serem esperados, né? Para você estar preparado no final do ano. Então já deu para perceber que não adianta ficar perdendo tempo ali revezando entre provas, não, foca em uma. Finalizou os últimos 5 anos de uma prova, aí sim você parte para outra e pode prestar atenção aos mesmos detalhes nessa próxima prova que você vai fazer. E veja, a gente acabou de falar de uma coisa muito bacana aqui agora, né? Os últimos 5 anos de prova. Mas por que os últimos 5 anos, Thiago? 5 anos te dá uma amostra suficiente para você ter um padrão de incidência daquela prova, né? Quais temas são incidentes. E esse tempo esse tempo entre a questão ser feita e você está fazendo ela agora, de 5 anos, faz com que ela não esteja tão velha, ou seja, não tenha conceitos tão ultrapassados que podem prejudicar o teu estudo se você tiver contato com questão muito antiga. Porque o que acontece? Se você tem contato com um conceito que já é ultrapassado, se você não tiver atenção para saber que isso não se aplica mais hoje em dia, talvez você se ancore nesse conceito e isso vá te complicar na hora da prova, né? Então, até 5 anos as questões não são tão antigas e você tem amostra o suficiente para saber qual é o padrão de cobrança daquela banca. Um outro ponto essencial que parte exatamente disso que a gente acabou de falar, né? Da prova mais antiga para mais recente ou da mais recente para mais antiga, né? E aqui você tem que prestar atenção em uma coisa, o que a gente acabou de falar. Se você tiver contato com um tema, um conceito muito antigo, talvez você se ancore a isso. E qual que é o grande ponto aqui? Se você faz da mais recente para a mais antiga, conforme você vai passando para as provas mais antigas, você pode ir se ancorando nesses últimos conceitos mais antigos que você viu. Mesmo se você não quiser, mesmo não percebendo, isso pode acontecer. Por quê? Foi a última coisa que você viu, você pode se ancorar nisso. E se aplicado na tua realidade hoje em dia, isso não vai valer tanto. Agora, se você pegar lá de trás, de 2018, fizer 18, 19, 20, 21, 22, o conceito que vai estar mais fresco na tua cabeça é o conceito mais recente. É onde você vai acabar se ancorando com mais facilidade. Então isso faz com que o conceito que está ali mais na superfície seja justamente o conceito mais recente. Então faça da mais antiga, tá? Da prova mais antiga para a mais recente para você ter esse benefício da ancoragem. Fechou? Então a gente vai para o nosso próximo ponto quando a gente está falando de prova na íntegra. E o próximo ponto, com certeza você já deve ter pensado nisso, já ouviu alguém falar alguma coisa antes, que é a sequência perfeita para fazer prova, né? Começo pela que eu tenho mais facilidade, começo pela que eu tenho mais dificuldade, faço de 0 a 100, faço de 100 a 0, faço de ponta cabeça, faço de frente para trás, de trás para frente. Como é que eu faço, Thiago?
A grande realidade é que você precisa ser mais objetivo e menos sonhador. Todas essas pessoas que chegam para você e te dão essa sequência perfeita de prova aí, eu vou te falar uma coisa, não existe sequência perfeita de prova, tá? Existe uma sequência de prova que é melhor para você, que talvez não seja melhor para mim, né? Talvez não seja melhor para o Thiago, talvez não seja melhor para o teu amigo que está estudando do teu lado, mas é a melhor forma que você pode fazer a tua prova. E como você vai descobrir a melhor forma de você fazer prova? Você vai testar. Então teste, fazer de 0 a 100, teste, fazer de 100 a 0, teste começar pela tua melhor, teste começar pela tua pior frente e veja, ao final de ter testado todos esses modelos de prova, qual se aplica melhor a você. E como descobrir isso? Você precisa cruzar tempo e percentual de acertos. Então, se você está... O que é o ideal? Você fazer a prova no menor tempo possível e tirar a maior nota possível, porque a gente sabe como pode ser corrido na hora de fazer uma prova lá na frente, tá? Então você precisa ser ágil. Então o que você está buscando? Menor tempo para maior nota. Se você, ao testar cada um desses modelos de prova, visualizar em qual deles se encaixou melhor, ou seja, você fez em menos tempo e alcançou uma maior nota, esse é o modelo de prova para você. E o mais desafiador de tudo é você entender que essa sequência perfeita para você não deve ser largada no meio do caminho. Porque o que costuma acontecer muito? O que costuma acontecer muito? Você vai lá, tá acostumado a fazer a prova do teu jeito e vez ou outra surge um amigo teu, aquela pessoa que estuda da tua sala e fala, pô, eu comecei a fazer a prova desse jeito aqui e tô voando, tô indo bem, então acho que você devia fazer, e você fica realmente tentado a mudar a sua forma de fazer prova. Isso fica pior ainda lá na frente, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas antes da tua prova para valer. Você começa a duvidar de tudo que você fez até então e você se apega a essas falsas oportunidades de mudar o teu padrão de prova, de mudar a forma com que você tem feito aquilo. Então veja, uma vez que você descobriu a melhor sequência para você fazer a tua prova, e você vai descobrir fazendo a prova na íntegra em casa, não solte mais disso. Você descobriu, você viu objetivamente, né? Menor tempo, maior nota, e você definiu isso. Não largue isso até o final do ano. Fechou? Vamos para o nosso próximo ponto na hora de fazer uma prova na íntegra? A próxima coisa que a gente precisa falar é sobre o intuito de tudo isso, né? Por que você está fazendo prova na íntegra? Cara, a prova é para você direcionar as tuas revisões, tá? Prova na íntegra não é métrica de vaidade, não é para você fazer a prova e ficar lá vendo sua nota feliz da vida ou mergulhar num poço de depressão porque não era a nota que você queria. Não é nada disso. A prova na íntegra ela serve para direcionar a tua revisão. Então uma vez que você fez, que você corrigiu, você vai pegar aquela relação de questões que você fez e você vai ver quais delas eu já estudei. E das que eu já estudei, quais que eu errei? Cara, teu foco deve estar totalmente direcionado ali. Porque se você já estudou e você errou esses temas, tem alguma coisa errada. Você precisa ou recuperar esses conceitos, ou você precisa se aprofundar mais nesses conceitos que estavam muito superficiais, você não conseguiu chegar no ponto que você precisava para fazer aquela prova, ou você precisa parar de cair na pegadinha daquele tema, alguma coisa ali existe. Você precisa focar nisso. Já estudou e está errando, você precisa focar nisso, tá? Agora, você errou o que você ainda não estudou? Cara, você vai ter isso ainda ao longo do ano? Vai ter? Então presta atenção na hora que você estudar. Mas não é algo para te tirar o sono agora, certo? Então, qual que é o intuito de você estar fazendo essa prova? É você direcionar as suas revisões para você conseguir recuperar os temas que ficaram pelo caminho ou se aprofundar mais nos temas que ainda são, de certa forma, superficiais na tua preparação. Então, o que eu quero que fique de mensagem para você aqui hoje, e antes de eu te passar essa mensagem, você já sabe o que você tem que fazer. Aperta no botão de gostei que tem aqui embaixo do vídeo, aperta no botão de gostei que tem debaixo do vídeo para te dar sorte no final do ano você passar na tua prova de residência. A mensagem que eu quero que fique para você hoje nesse vídeo é que prova na íntegra não é métrica de vaidade. É uma baita de uma ferramenta que vai aumentar muito o seu resultado, mas você precisa saber usar da maneira certa. Usando para treinar situação de prova, mas também para direcionar o seu estudo no conteúdo que já passou, revisar esses temas e no estudo que virá adiante. Então, se você curtiu esse vídeo, já aperta no botão de gostei que tem aqui embaixo. Eu te espero na próxima Pílula do Plano. Até mais!